E qual que foi o rumo? Aí sim, 95 foi o ano. E eu vou te contar por que foi o ano. Casa de Cultura era um casarão, parecia a mansão dos horrores, cheio de quartos, baús, o típico casarão do interior. E dava medo, Eu né? não, eu não sei o que aconteceu aquele dia. Eu fui levado a entrar num desses quartos aqui, que você esteve aqui, visitou muito Perfeito. bem, Tive o prazer de ter. conheceu. Está diferente, né? Porque depois a gente vai falar das transformações que foram feitas, mas o foco aqui é o ano de 95. Eu fui levado a entrar em um quarto aqui dessa casa, desse casarão. Eu abri uma gaveta, Messias. Abri uma gaveta em 95. Olha só onde está isso, em 1995, há 30 anos atrás. Abri essa gaveta e ali eu encontrei um tesouro. Eu me arrepio de contar. Era como se o Manuel Donato, que tinha falecido há poucos meses, estivesse me guiando pela casa. Vai lá. Quando eu puxei aquela gaveta, eu comecei a olhar as fotografias. Todas essas fotografias já foram digitalizadas e estão dentro da página do Facebook da Casa de Cultura Mata Virgem. Todas elas. Digitalizei para não perder. Quando eu abro a gaveta, era como se a minha mente tivesse, sabe, com a expansão da consciência. Sei. Eu vi fotos do Manuel Donato novinho, fotos do meu pai, das romarias que ele fazia, estavam todas ali naquela gaveta. Uau! Eu olhei aquilo e na hora eu me apaixonei, sabe? Sabe com a criança quando ela encontra o doce, O doce, eu ia falar isso. Quando a criança encontra o uma doce. caixa de bombom? Mas eu achei o tesouro. Naquela época, em 1995, o nosso querido Omar Silveira, ele tinha uma loja ali em frente à A escola. Heroína Torre. Lá tinha de tudo, né? Era a loja só novidades. É bom a gente ir pontuando. É É. a propósito, eu vou abrindo os parênteses, parece até que eu estou falando muito, mas Não, eu não, quero não. abrir. Não, de maneira alguma. Esse é o intuito mesmo. Quem não conheceu, fica sabendo agora. Quem conheceu, opa, Vai lembrar. não tinha aqueles álbuns de fotografia? Comprei aquele álbum, trouxe aqui para casa. Eu tenho esse álbum ainda. É Tem mesmo. as fotos digitalizadas, mas tem também as Ok. fotos no formato físico. Tem esse álbum há 30 anos. Eu fui Uau. pegando essa foto, mostrando para minha mãe, mostrando para meu pai. Falei, mas que coisa maravilhosa, gente. Como é que vocês deixam um negócio desse escondido? Vocês estão loucos, né? Mas tá louco, isso é uma joia rara. Meu Deus do céu. Passou o ano de 95 e tinha uma coisa mexendo comigo. Tinha um negócio ali. Tinha aquela vozinha, através desse álbum de fotografias que você encontrou dentro da casa toda bagunçada, naquela gaveta, dentro daquele baú de teia de aranha ali, esse negócio vai no futuro, sabe quando o subconsciente vai Vai te te jogando. falando? Vai te levando. Chegou janeiro de 1996, o seu primo Carlinhos, Carlos Alves, Uhum. filho do Geraldo Nico, seu Geraldinho. primo, Meu primo. meu irmão, meu amigo, cara maravilhoso. O Carlos estava com a dupla em São Paulo. E eu, doido, né? Já tinha participado do show de calouros aqui junto com ele. Ô pai, vambora, me leva para São Paulo. Eu quero ser cantor, vou ser artista. Uma hora para outra, cara. Em janeiro de 96. Sabe o que meu pai falou? Pai, vambora, ué. Me levou para São Paulo, cara. Meu pai falou, vambora. Vou pegar umas economias aqui, se você quer ir mesmo. De alguma forma, meu pai acreditava em mim. Não sei. Parece que ele via alguma coisa diferente em mim. Ele via que eu era diferente, sabe? Eu sei. Nem pior, nem melhor que os demais, mas diferente. Eu olhava assim, esse menino deve estar louco, né? Bora para São Paulo para cantar, para ser artista. E ele me apoiou, cara. Ele me levou para São Paulo. Você vê a importância que é, nós, você é pai, eu sou pai, a Uhum. gente acreditar e apoiar os nossos filhos, né? Porque você vê, o seu pai acreditou em você numa época, né? Vamos dizer aqui de passagem, uma época que não era tão fácil, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil, porque, né, hoje em dia tudo vira TikTok, hoje em dia tudo vira, vai para a internet e pronto. Não precisava de ser nem em São Paulo.
né? Então, hoje é diferente. Então, numa situação dessa, naquela época, é realmente acreditar em você. Concorda comigo? Porque você sabe que naquela época era difícil para todo mundo. Todo mundo queria Sim. fazer ali seu pezinho de meia, queria ajeitar a família, estruturar a família, não ia, vamos dizer assim, viajar num sonho, né? Vamos para lá e ver o que dá. O máximo que ele falaria para mim, menino, toma juízo, vai dar É, aula, vai plantar vai, roça. vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa, que era o papo daquela época, né? Daquela época não tinha Estava muita. errado, não, eles não estavam errados. Era a Não cultura é, dele. ué. Eu falo assim, Janus, que nessa época, né? Era o que mais tinha, né? Assim, não, vai trabalhar, vai fazer isso. Agora, Você tá ficando doido? Que loucura que é tá essa? doido? Você cantou, você é louco. Aí só que eu já fazia teatro em coluna e ele era meu fã, cara, ele gostava. Aí eu cantava no show de calor e ele falou: esse menino é até afinadinho. Meu pai também era músico, meu pai gostava de cantar. Ah, Gostava de cantar, tocava sanfona, oito tem bar. isso. Já tinha ali uma influência. Talvez ele se viu em mim naquele momento, voltando para São Paulo, né? Já que ele tinha vindo de lá para cá em 76. Então, 21 anos depois, em 96, né? 20 anos 20 depois, anos ele depois. estava voltando com o filho para lá. Vai que na cabeça dele ele imaginou Pode, isso. né? Não, não, com certeza, com certeza. Tipo assim, ele viu em você aquilo que talvez ele poderia ter sido. Eu agradeço a Deus todos os dias, Messias. Eu vejo você o que você faz todos os dias. Você exercita muito bem o sentimento da gratidão. Não tem que E fazer. isso é muito bacana. As suas postagens, o tempo todo você falando de gratidão, cara. E quando você aprende a ter gratidão, É tudo diferente. muda. As coisas andam. E naquela época, eu falo na música que eu fiz com o Osmar Belchior, o padrinho da minha filha, eu começo falando: quem tem padrinho não morre pagão. Eu tinha três padrinhos, meus três padrinhos moravam em São Paulo. Ah, Cara, olha só como eu sou abençoado. Meus três padrinhos, o de batismo, o de consagração, de crisma, né, que eram os sacramentos realmente. da época, continua até hoje, os três em São Paulo. O meu padrinho Ismar Lemes, que hoje mora no Jacome, o meu padrinho de batismo, o senhor José Ribeiro, né, que faleceu em 2023, e o meu padrinho Zizinho, que é meu primo, que a gente falou agora há pouco do pai dele, Pedro Sarmento, é o Zizinho Pensamento. aqui. Todo mundo lá em São Paulo, cara. Olha só como eu sou abençoado, Messias. Oi. Eu fui para São Paulo em 96, aquele menino, aquele menino de 20 anos que parecia ter 13, aquela criança ainda, e com aquele sonho. Aí você imagina uma coisa, aí o Carlinhos, muito meu amigo e tal, mas eu totalmente inexperiente, né? Assim, não, aquele sonho. Aí 96 passou, eu falei, tem que arrumar um emprego, né? Tem que sobreviver. Minha prima Ana, aí, tá todo mundo lá, abençoado de novo. Minha prima Aninha, do Pedro Sarmento, trabalhava nos Correios, Uau. me indicou uma franquia dos Correios em frente ao Shopping Interlagos, na Avenida Interlagos, pertinho do autódromo. Do autódromo. Aí, bem de frente ao shopping, trabalhei lá, é, acho que 9 meses nessa franquia dos Correios, só que não estava legal. Aí, em 97, como sou muito abençoado, o meu primo trabalhava na rede de restaurantes Viena. A Viena Delicatessen, que tem lojas em São Paulo e Rio de Janeiro. Já naquela época, em 97, tinha várias lojas em São Paulo, no Rio, né? Então, são várias formas de se trabalhar. A Viena trabalha assim, né? Ela tem restaurante de massa, saladas, a comida normal brasileira, italiana. E naquela época fui trabalhar, fiquei um ano, exatamente um ano, no Viena, trabalhando de garçom. Já Olha. fui garçom também, recepcionista. Experiência maravilhosa. Mas 50 anos, né, meu amigo? Calma aí, tem história. Trabalhar, aí, meu Deus do céu, trabalhando assim, que meu negócio não é esse, cara. Meu negócio é arte, meu negócio é música. Eu respeito demais o camarada que carrega bandeja. É um trabalho maravilhoso, servir as pessoas. Oh, meu Deus. Não é isso que eu quero, não. É maravilhoso. A gente ganha bem, cara, ganha bem. 97 ganhava mais de R$ 1.000. Quanto que era o salário em 97? Acho que era
Eu ganhava uns 5 salários, né? 97, acho que era R$ 120. Acho que era por aí, não era pouquinho. Tinha mês que eu consegui tirar R$ 1.000 com as caixinhas. Quem trabalhava no período integral tirava muito mais do que isso. Trabalhava almoço e janta, eu trabalhava só à noite. E aí eu falei, meu Deus, mas não é isso, não tá legal. Conheci uma galera lá em São Paulo e nós montamos a nossa primeira banda. E foi a banda Reação Química. Reação química. Montamos a banda Reação Química, éramos três, daí a pouco viramos quatro, cinco e viemos a Coluna fazer um show que ficou na história, em 1999, no Colunense Ausente. A gente encerrou a festa daquele ano. E foi um show maravilhoso, 99. Então eu fiquei 97, 98 e 99 com a banda Reação Química. No ano 2000, aí eu tocava teclado na banda. Arranhava, né? 2000, os vocalistas saíram. Os vocalistas saíram, inclusive um dos vocalistas, hoje ele, até pouco tempo atrás, ele era vocalista da banda Os Federais, aquela banda de forró que hoje está no Rio Grande do Sul, o Leandro. E como ele saiu em 2000, aí eu fui fazer o que eu gostava, de fato. Não é que eu sabia mais, é que eu mais gostava, que era cantar. Aí eu me tornei o vocalista da banda. Aí era Banda Estrada Country Show. Aí foi outra fase. Foi muito legal essa época. Aí eu, como vocalista, a gente acabou tocando em ótimas casas, né, da região ali de São Paulo. E aí eu falei 2000, 2001, 2002, aí 2003 eu acabei saindo da banda porque eu não estava mais feliz ali. O negócio começava, sabe, no ouvido? No Não ouvido, fala. tá, Não tá é? bacana não, não tô feliz. Não tá legal. Ia pro palco, a gente fazia aquele showzaço, a banda era muito boa, uma banda, meu Deus, uma das melhores bandas, assim, banda baile, tocava tudo. Aí depois se especializou no country, né? Depois que eu saí, entrou um outro vocalista e a banda melhorou mais ainda, não por causa da minha saída, né? Mas por causa do estilo. Lá em 2005, Novela América, lembra? Todas as casas country, né? Solicitando o trabalho deles. E em 2013 eu voltei para a Coluna. Assim, não, tem que voltar para a Coluna porque não tá legal, que não tá bacana. E iniciei a minha carreira solo e fui até 2011, de 2003 até 2011. Mas eu quero entrar nessa parte quando você vem solo, mas Uhum. o que eu, para mim entender e para o colunense também entender, você ali fez magistério e tudo, conversou com seu pai, acabou que foi para São Paulo em busca de um sonho, né? Chegou lá, né? Normalmente hoje, né? É fácil falar porque já aconteceu. A gente chega lá com uma expectativa e acaba que é outra, a realidade acaba sendo outra. Você trabalha nos Correios, vem, trabalha Sim. no restaurante, né? Inclusive, você falou, tendo um bom saldo ali, um salário até bacana, mas não te completava aquilo que você queria fazer de fato, aquilo que a vida queria de você e aquilo que você tem que entregar para a vida. E aí você vem e começa a fazer esses shows com a turma, com a banda que você foi fazendo e tal, mas mesmo assim o sentimento ali de fazer o seu trabalho, entregar aquilo que é seu, aquilo que você veio fazer, que entregar. E aí você vem, você falou, você vem fazer o solo. Né? Por que eu estou querendo pegar nesse solo? Porque você sabe, eu sou casado com a Carla, e a Carla, ela era sua fã. Ela, inclusive, tinha lá a sua Que assinatura, legal. o G, ela falou comigo, G e a assinatura. E ela tinha um fã-clube seu, tinha um fã-clube, Sim, é fazer parte do fã-clube. Que ela legal, que fazia, honra. ela fazia parte do fã-clube do Genunes. E por isso que eu estou querendo entrar nisso aqui, porque eu tenho certeza que muitas garotas da idade da Carla em Coluna fez parte também do fã-clube do Genunes, que na época era assim, era aquilo que existia de melhor na nossa música ali, porque é o que a Carla me contou antes da gente conversar aqui também. Então eu gostaria que você entrasse nesse momento da sua vida, porque vai rememorar muitas jovens também que fizeram parte desse fã-clube e a gente precisa
de deixar isso assim mais claro para aqueles que às vezes não souberam como que foi isso. Mas você sabe por que que eu contei essa história toda para você? Essa linha do tempo, lá em São Paulo e tal? Sabe por quê? Um pouquinho. Olha só onde que a gente vai chegar. Sabe aquele álbum lá de 95, Sei, sei, das fotos? sei. O álbum foi comigo. 96 ele foi na mala comigo. Onde eu ia, eu levava o álbum. Ia na casa dos meus padrinhos. Aqui, ó, a divulgação da história e da cultura já estava aqui, mostrava. E ele se encantava com aquilo. Olha para você. Meu Deus, o meu tio aqui, olha só o meu irmão, olha só o Japão, como que era, olha as romarias, como que eram. Oh, conheci essa pessoa aqui. Beleza. Eu vinha para cá, vinha passear nesse meio tempo aí da banda, de tudo que eu te contei. Olhava, chegava aqui no casarão. Um dia você vai ser o que eu imagino que você será. Olhava para casa. Um dia eu vou voltar para cá e a gente vai fazer aquilo, mas não sabia o que que era. E era a Casa de Cultura Mata Virgem. Era esse projeto, nós vamos chegar lá na história. Vamos chegar nele. Agora, voltando aí, eu só pontuei aqui essa questão do álbum, né? Porque ele me acompanha até hoje. Ele foi o culpado, né, de tudo. Nesse inteirinho, nesses anos, porque foi em 97, né? 97, você foi para São Paulo e tal, e todos os anos você vinha para a festa. Por exemplo, eu não eram todos os anos que eu conseguia vir, não. Eu vim em 97, eu não vim, em 98, não. Porque sempre tinha show no mesmo, na mesma época. Ah, Aí, em não. 99, eu consegui vir com a banda. 2000 eu vim passeando, vim batizar um sobrinho meu, né? Os meus dois sobrinhos foram batizados na época do Colunense em 2000, o André, né, e o Flávio, meu sobrinho, meu afilhado. 2001 já não consegui vir, 2002 também não. Aí 2013 eu já vim como cantor solo, que é onde nós vamos chegar agora, que você me perguntou, né, sobre É. essa história. Como que foi que o Genunes falou assim, ó, porque pelo que você vem contando, você já tinha Ah, ali algo falando com você, ó, isso não é isso, seu caminho é outro aqui e tal. Mas como que você veio e falou assim, agora eu quero solo? Como que surgiu essa ideia? Isso foi lá em São Paulo ou foi depois que você já tinha voltado para Colômbia? Foi em São Paulo. Eu saí da banda, a banda estava no auge mesmo, assim. No auge que eu digo da minha formação como Aham. vocalista da banda, que já era banda de estrada country. Só que a gente não cantava o country, a gente fazia o bailão sertanejo, né? Porque eu não canto em inglês. O vocalista que entrou depois de mim, o Jailson, que hoje é o Johnny Montana, ele canta em inglês. Depois da minha saída, a banda se firmou ali no country por causa da novela América. Depois a banda acabou, né? Eu tenho contato com os meninos, mas aí já é uma outra história. Final de 2002, eu saí da banda, vi para Coluna, mas eu não vim para Coluna de uma vez, não. Fiquei Ah, lá, eu fiquei de janeiro de 2003 até julho, até o dia do show, ah, até julho. Então, eu tive 6 meses para me preparar e eu tive a oportunidade. A comissão de festas na época me deu a oportunidade. Eu conversei com eles. Eu disse que eu não estava mais na banda e que eu queria uma oportunidade de apresentar o meu primeiro show solo na minha cidade. olha, Deram essa oportunidade, né? Graças a Deus, mais uma vez, eu sou muito abençoado, né? O meu compadre Tarnete fazia parte da da comissão. comissão. Então, o Merindo era o prefeito. Então, eu cantei em 2003. Cara, e foi um show, viu? Uma simplicidade, porque eu usava. Quem é da música e estiver nos ouvindo vai entender. Hoje eles usam muito o VS, né? Que seria o playback, o karaokê. E aí você coloca a voz em cima ali ao vivo, né? Não é dublagem. Quer dizer, é ao vivo, a voz é ao vivo. A banda não é ao vivo. A banda tá ali, né, no sistema eletrônico. Eu tinha estrutura nenhuma, eu não tinha estrutura nenhuma. Eu tinha um aparelho de MD, a gente tocava o aparelho de MD, e, mas só que é o seguinte, né? Aí que tá. Eu tive 6 meses para me preparar. O playback, ele é sequencial, né? Eu te agradeço aí por ter mencionado essa minha questão de fazer as coisas. Quando eu faço, eu gosto de. Se for para fazer mal feito, eu não vou Não fazer. passa. Não vou fazer. Dentro da minha simplicidade, com o playback, com o MD, todo sequenciado, eu ensaiava até o silêncio da música.
Eu ensaiava em casa até o que eu ia falar dentro do silêncio da música. Eu terminava, a música começava. Então ficou um show dinâmico, pra cima. E as pessoas gostaram demais do Genuíno Solo naquele show de 2003. O público veio comigo porque eu fiz um show numa sexta-feira. Tava no meio ali, né? No É, meio porque da festa. normalmente os dias bons, né, para festa, sexta, sábado, que bom. É bíblico, né? Haverá paz no coração dos homens e das mulheres também, né? De boa vontade. Quando estamos falando dos homens, estamos falando da humanidade, A né? humanidade. E a paz sempre teve no meu coração, Messias, porque eu sempre fui uma pessoa de boa vontade, sabe? Vamos fazer? Você Bom, sabe disso. quero deixar isso aqui bem registrado, que é impressionante. Não tem nada que você fala com o Genunes que tudo para ele, é tudo. Não, vamos fazer, dá para fazer. O que é que você quer que faz? É sempre assim, você não tem nada. Eu quero que o colunense, né, mais que tudo, vai ver e entender. Não tem absolutamente nada que o Genunes fala, não. Até hoje eu desconheço. Comigo, em especial, todas as vezes que a gente procura ajudar alguém, principalmente em questão de ajuda, a gente faz muito isso, e o Genunes tem Sim. uma satisfação muito grande de ajudar as pessoas. E toda vez que fala, não, vamos embora, vamos fazer. O que tem que fazer? O que você quer que faça? Não sei o quê. E isso é muito gratificante. Eu acho que é por isso que eu me identifico tanto com ele. E eu acredito que a grande parte dos colunenses, né, identificam com ele por isso, porque ele está sempre disposto a ajudar. E isso é muito bom. Por que que você acha que eu fiz o show em 2003, numa sexta-feira, um dia tão bom? Primeiro porque a banda Reação Química já tinha feito em 99 e tinha sido muito bom, mesmo eu não sendo vocalista, estando lá no teclado. 2000, eu vim para a coluna e eu já arranhava alguma coisa de locução, sabe? Eu comecei no rádio, esqueci de falar essa parte, mas eu comecei no rádio, na rádio comunitária em São Paulo, junto com a música, em 1999. Esqueci de falar. Não, e foi uma falha minha também, porque na minha apresentação eu não falei que eu ainda falei, eu fiquei pensando hoje cedo. Tem que falar que é radialista também, porque você faz rádio também. Faço algumas coisas, né? É, é, Algumas é, coisas. você lembra que eu te falei? Eu falei, é muita coisa. Eu falei assim, eu vou aqui, vou moldar aqui, mas tem isso também, que ele é radialista também. Mas aí a questão da boa vontade, eu vim em 99, só que 2000, como eu já estava meio arranhando ali na locução, e aí o produtor da banda falou assim: poderia apresentar essas bandas para nós aí? Eu peguei o microfone e lá apresentei. Aí o produtor tava lá, e como eu sou pioi de bastidor, né, de ficar Tá ali sempre e tal, ali. aí o Elisaldo com o Patarné falou: você podia apresentar para nós, apresenta para nós essas bandas aí. Ué, isso é agora. Isso tudo foi somando o meu envolvimento ali com o pessoal, né, da comissão, até chegar 2003 e para conseguir apresentar o show solo, né, num dia tão bacana que foi lá na sexta-feira. E como eu já estava começando na locução também, né, como eu comecei em São Paulo, nas rádios comunitárias, fazendo algumas representações de pequenos eventos, os eventos, né, de rua ali mesmo, nas comunidades, é, o Elisaldo com o Patarnet, pessoal da comissão, pô, estamos sem locutor hoje aí, você poderia apresentar a banda pra gente? Pô, foi agora. Salvo engano, o apresentador da festa, pelo menos na minha época, era sempre o senhor Ataíde. O Ataíde sempre foi o apresentador, principalmente do show de calouros. E o Ataíde, obviamente, a idade vai chegando, vai ficando cansativo. Aí, de uns anos para cá, eu acredito que do ano 2000, exatamente deste ano para De, cá, a comissão já contratava um segundo locutor. ah, Inclusive, anos depois, nós vamos chegar lá, eu fui esse segundo locutor. A Taíde vinha, fazia o show de calouros, fazia as apresentações, né? Ele é um mestre, dispensa qualquer comentário, né? A Taíde é sempre a Taíde, fazia a apresentação dele e um segundo locutor apresentava as atrações. E a peça foi crescendo, né? Ela foi se modificando, né? Não ficava apenas no show de calouros ou um show só na noite. Então ficava tarde para a Taíde também, e cansativo também fazer tudo. E aí eles me pediram para apresentar. Mas não oficialmente, eu estava é, ali só passeando. Foi nada oficial, não. A primeira vez que eu apresentei o Colunense Ausente de forma oficial foi no ano de 2003.
eu vendi o trabalho de locução e vendi o show solo do Genunes. Eu combinei com a comissão isso. Eu vou fazer o trabalho de locução para vocês, vamos pagar tal valor, e eu vou levar o meu show solo, que era eu precisava desse lançamento. Eu Ah, precisava me apresentar como cantor solo, porque até então eles me conheciam. Eu tinha um fã-clube e tal, mas era da banda, não era do Genunes. Era do Genivaldo de Coluna, que fazia parte de uma banda em São Paulo, entendeu? Então, oficialmente, a primeira vez foi em 2003. Mas por quê? Porque eu havia mostrado boa vontade no ano 2000. Dá o microfone aí que eu vou lá apresentar. O que que tem? Estou aqui mesmo. Eu estava é. começando, eu precisava me apresentar também como locutor. O trabalho de locução ele foi naturalmente, sabe, Messias? Como as coisas foram acontecendo na minha vida também. Sim, eu tenho certeza que o Coronel vai notar, é que a sua vida, ela vem sendo assim, bem natural, nada forçado, né? Ela vem navegando naturalmente, as coisas vão acontecendo, você vai levando, e o que eu tenho notado aqui nessa nossa conversa é que com a leveza, né, Genunes? Uma leveza muito grande da forma de levar a vida, de hino nessa vida que você também queria, e ela mesmo foi te jogando para onde que você deveria. E uma leveza que eu não tinha lá em 96, obviamente. Por quê? Quando eu disse para o meu pai, me leva para São Paulo que eu quero cantar, eu achei que no outro dia eu já estava na televisão. Que sonho, famoso. Sem nenhuma preparação, não tinha preparação nenhuma. Mas eu tinha um sonho. E depois eu entendi que esse sonho, ele não tinha leveza, como você disse, que tem hoje. E tem hoje. Eu estava sofrendo. Não vou dizer que aquele sonho se transformou em um pesadelo, não. Por quê? A banda, o tempo que eu passei na banda, o tempo que eu passei nas rádios comunitárias em São Paulo, Foram vale mais do que sensacionais. qualquer faculdade de rádio, de TV, De sei música. lá, de tudo. Porque eu aprendi, eu tive que aprender na prática, aprendi na prática. Quer dizer, não sei nada ainda, né? Mas eu sabia menos do que eu sei hoje. Nós temos um grupo, né, da banda, que não Aham. existe mais, mas no grupo a gente se fala. Se você pesquisar aí, eu vou até pedir aos nossos amigos que estão nos acompanhando, pesquisem Moisés Rufino. Hoje ele é um dos maiores produtores do Brasil. Ele produziu aquela música que ficou entre uma das mais tocadas do Spotify em 2022, que é a Batom de Cereja, do Israel Rodolfo. Aquele Olha, DVD foi produzido pelo Moisés, meu amigo. olha para você ver. Enquanto o paredão toca, você gasta seu batom de cereja. Essa música tocou no mundo Tocou inteiro, no mundo assim, inteiro. Tocou. né, do Spotify ali naquela época. Hoje ele está produzindo João Neto Frederico, em Aham. algumas músicas, Gustavo Lima, ele põe o teclado, põe a guitarra, ou produz, Hugo e Thiago, então ele está no topo. Cara, assim, graças a Deus, eu me realizo através do Moisés, cara. O cara é um irmão, um menino assim maravilhoso, uma pessoa de uma luz que você não imagina. Depois que a banda acabou em 2005, ele foi para o estúdio. Trabalhou com grandes compositores, hoje está em Goiânia, e fica na ponte aérea, Goiânia, São Paulo, só produzindo, sabe? Aí naquela época, graças a Deus, o universo conspirou a favor que o Rodolfo foi para o Big Brother Brasil. E Ah, foi na época que o Moisés estava produzindo o Batom de Cereja. Rodolfo no Big Brother Brasil, ah, bateu. aí já Casou. era. E graças a Deus está até hoje aí, está produzindo, continua trabalhando no estúdio. E eu agradeço todos os dias os meninos da banda, porque eles me ensinaram muito, sabe, Messias? Ensinaram demais. Eu cantava de 10 da noite às 5 da manhã. Uau. Você já. O que é isso? A gente fazia baile assim de 1 hora de intervalo, dois intervalos de 1 hora. No outro dia eu fazia locução, sexta, sábado, domingo. À noite, cantava de novo, e no domingo fazia locução. Nos supermercados, né? Trabalhei vendendo também, era locutor de supermercado. Olha Uau. aí, Messias, tem promoção aqui, laranja 1,99. 50 anos, né? 50 anos, não é pouca história, é muita história. Em 2003 você vem já como profissional da área, porque você vende o seu, Uhum. seu produto, vende o seu show e faz o seu show ali e Sim. foi um show bacana, um show que as pessoas gostaram. Você falou que você não tinha todo o aparato, né, toda a situação para você fazer um show de mais qualidade, como que hoje é, né, várias pessoas conseguem fazer um show com muita qualidade, porque hoje tem muito aparato.
Mas aí você vem, aí quando que você volta para a coluna mesmo? Aí, em 2013, eu vim para Coluna, em julho. Meu pai faleceu em setembro. Foi até bom que eu estava aqui, né? Eu Ah, acabei ficando mais participou mais da vida com ele. tempo, fiquei 2 meses com ele ainda. Ele faleceu naquele ano. Então, foi um ano assim. O 2003 foi um ano foi Altos um e divisor baixos. de águas. Tava saindo da banda. Aí, em 2004, eu continuei fazendo a locução também. Fiz 2003 com o Almerindo. 2004, show e locução. 2005, show e locução. Só que aí já era o Jarbas, o prefeito. 3 shows e 3 anos fazendo locução. 3 anos seguidos. Ah, É bom que o primeiro agradou, né? não, agradou, é para fazer 3 anos seguidos, porque é muito difícil em coluna, né? É muito difícil ter o mesmo cantor seguido. É muito difícil, Sim, né? Traz picado. Eu já vi, né? Parece que até o James exatamente. Batista, James Batista vem num ano, depois fala o outro, depois vem no outro. Tipo assim, Aleatoriamente, né? aleatório. Nada assim. Seguido é porque teve bom. E o que eu achei interessante também, e eu tenho certeza que o colunense também vai achar interessante, de uma prata da casa, né, Janus? Que é difícil, né? É difícil você É muito difícil. conseguir fazer na casa. Você consegue, às vezes, na cidade vizinha, numa cidade Uhum. mais afastada, mas na casa é muito difícil. A gente sabe que até nos dias de hoje é difícil, que é uma luta até nossa mesmo, de ficar pedindo para pôr ali os nossos cantores. Nós temos vários cantores em coluna, todos muito bons, e a gente fica ali na exigência de que eles participam dessa nossa festa, que é a melhor festa de toda a região. Ô Genunes, aí você faz 2003, 2004, 2005, e aí você continua em coluna. E o que que você continuou aí em coluna? Como é que foi aí essa sua volta? Como é que você, né, se perde seu pai, né, tem ali um baque É. ali familiar. Messias, os anos de 2004 e 2005 foram difíceis demais, demais. Porque, por causa foi um choque, né? Como que eu vou dizer? Um choque cultural, vamos dizer assim. Eu acabei ficando 7 anos em São Paulo, tinha ficado de 96 a 2003. Então foram 7 anos. Tem diferente. Aí eu volto para cá. Se fosse hoje, eu não teria sentido nada, porque hoje o mundo é globalizado. Você está nos Estados Unidos, E eu nós estou vamos aqui bater no papo. Cora do Japão, E estou no tô meio vendo da aí. roda, falando com você lá nos Estados Unidos, sabe? Aí nos Estados Unidos, obviamente, né? Melhor dizendo. E hoje está tudo muito globalizado. Naquela época não tinha. Para fazer uma ligação, eu tinha que ou ir ao orelhão, então ir na casa Orelhão. de alguém, ou pagar lá no posto para me comunicar. Era uma dificuldade, assim, para comprar as coisas. Aí eu sofri, porque eu continuei trabalhando com música do mesmo jeito, como eu trabalhava na maior cidade da América Latina, que eu vou na esquina ali. Se eu preciso de um plug, de um cabo, de uma guitarra, um Tá tudo teclado, eu ali. tenho. Tem tudo na mão. Aqui eu não tinha nada disso. Hoje eu tenho, né? Hoje você compra pela Bom, a internet, hoje internet a te entrega aí. tecnologia chegou para todo mundo, mas foi sofrido. Apesar de estar junto com as pessoas que eu mais amo e continuar fazendo aquilo que eu também amava demais na época e continuo amando, acho que a maior dificuldade foi isso, foi me adaptar, me readaptar. Se fosse hoje, seria mais tranquilo, mas naquela época foi puxado. Final de 2006, eu voltei para São Paulo e o Moisés Rufino, que nós acabamos de falar dele, meu amigo, com toda dificuldade também, olha só como é a vida. Nós gravamos o CD do Sertanejo ao Forró em 2007, dentro do quarto dele. Ele mexendo no computador, eu lá cantando. Aí um colchão vinha e batia na minha cara aqui, eu cantando a música e tal. Aquela dificuldade, sem estrutura nenhuma. E saiu aquele CD que saiu, cara, do Sertanejo ao Forró. Com 10 músicas inéditas, incluindo músicas minhas feitas com Osmar Belchior e outras pessoas. O CD do Sertanejo ao Forró, é só pesquisar aí que vocês conseguem ouvir. É a primeira produção do Moisés Rufino. Então eu sempre brinco com ele, Moisés, você pode produzir quem você quiser, e famoso, mas o Você primeiro foi produziu. eu. Aí eu brinco com ele, sabe? Bacana demais a história, né? Muito bom, muito bom. E Interessante. aí, é bacana o bate-papo por isso, que as pessoas não sabem disso, né? As pessoas não têm acesso Não a tem essas acesso a informações. essas informações. Talvez você nem conheça o CD do Sertanejo ao Forró. Não, eu não conheço. Você está falando dele e eu não conheço.
Depois eu Eu mando quero, o link para você dar uma eu quero entrada que. aí. Não, você vai colocar o link, coloca o link também, na hora que você for colocar o nosso bate-papo, coloca o link na descrição. Isso, bacana, é isso Pra aí. gente, As pessoas. pra gente. Todas essas coisas que você está falando, se você puder, você coloca o link lá na descrição para as pessoas irem, fica mais fácil. Entendendo o que está acontecendo, Mas não? aí, como eu não conheço o disco, eu gostaria que você falasse do disco. Então, o do sertanejo ao forró foi numa fase que eu estava assim, eu cantava sertanejo por prazer e forró para sobreviver. Assim, eu amo cantar sertanejo. Forró, só se for para ganhar dinheiro. Não gosto de cantar forró. A minha voz é de sertanejo, eu sou da roça. Apesar que o forró também tem suas origens, né? No meio rural, mas eu acho que o meu timbre de voz fica melhor Vai mais pro sertanejo. mais pro sertanejo. Aí eu falei para Moisés, então eu vou colocar do sertanejo ao forró. Quer dizer, do sertanejo ao forró, eu posso navegar por todos Navegar os nele. é daqui até aqui, né? Então não vai ter um estilo definido. Ele aceitou, nós fizemos então, fizemos esse CD com a dificuldade, assim, igual eu te falei, né? Dentro do quarto dele. Mas, E ô, ele Nunes, uma coisa com que a paciência, ele, o Moisés é muito paciente comigo, né? Aí eu desafinava, ele voltava, até a gente conseguir fazer o disco, uma entendeu? coisa que ficou assim, que eu queria entender, nesse período que você fez os shows em Coluna, você chegou também a fazer shows nas cidades vizinhas? Sim, em muitas cidades vizinhas, É, porque eu, muitas. eu vi alguns vídeos sobre isso. Então você intercalava ali, você fazia o show lá em Coluna, porque as festas são muito próximas uma das outras, né? Termina uma, começa a outra, e aí você foi fazendo shows nas cidades vizinhas também. E sempre paralelamente ao show, assim, qual que, vamos dizer, qual a vantagem, o que que eu tinha a mais dos outros cantores? A Eu era o locução. locutor também, eu conseguia vender o pacote. Aí eu voltei em 2008, né, me aventurei na política, né, fui candidato a vereador em 2008, na época do Dissom, você Ah, sabe dessa época, a época do Dissom. candidato a vereador, A mas época do assim, Dissom, a época do Dissom é quando surge a questão do PT, não, né? não, o PT surge bem antes, né? Ele surge em 92 com o Humberto Reis, a primeira candidatura registrada. Quem está nos assistindo nesse momento pode clicar aqui na playlist Nossa Gente, tem toda a campanha de 92 do Jarbas, está lá, Ah, toda ela, uma campanha. incluindo as imagens também do Humberto Reis. Em 2007, continuei fazendo o meu trabalho. Aí, em 2008, eu continuei em São Paulo, mas voltei no meio do ano ali para registrar a candidatura. Mas eu não fui aquele candidato de para a linha de frente, não. Eu gravava os outros candidatos, entendeu? Pedi alguns votos, mas não foi apenas para cumprir ali uma determinação da Justiça Eleitoral e completar a chapa, né, naquela época, né, para que o Dissom pudesse, sim, ser o candidato e quase ganhar, né? Quase ganhou. Foi um fenômeno, né, que Fenômeno. surgiu, mas a política ela é mais complicada Sim, do que apenas ser fenômeno. A política ele veio com tudo, né? Veio para vencer, mas a política ela tem um detalhe. E o detalhe tem. O define são os detalhes, né? tem o detalhe. Mas muito bem. Ô, Jean Nunes, aí você vem, aí 2008 você já vem para a coluna de vez. Esse outro período meu em São Paulo, esse período que eu voltei para São Paulo, na verdade, eu não sei se eu tinha voltado para São Paulo com a intenção mesmo de opa, peraí, eu vou voltar para lá para dar uma alavancada na minha carreira musical. Não, eu fui mais para fazer locução mesmo, eu continuava fazendo o trabalho de locução, Que locução? supermercado, locução, o locutor que vende no supermercado, né? Sei, sei. Fica no corredor ali com o microfone sem fio. Uma grande escola também, viu, É Messias? tão bonito, eu vejo, quando o cara começa a falar ali as coisas ali, e ele tira de tudo quanto é jeito. Fala. É impressionante porque é muito vamos dizer, no improviso. Hoje eu aprendi a improvisar dentro disso aí, dentro do qual desse Essa, trabalho. essa aula que você teve lá na prática, né? Lá em São Paulo. Prática.
Aí, 2008, Genudes, você volta para a coluna, participa desse pequeno momento político, e daí, e aí, como é que vai continuando? Vamos, 2008, 2017, 2009, como é que foi? Não, tem um 2008 ainda, calma É lá. mesmo. Perdemos a eleição, né? Como todo mundo já sabe. Eu perdi, o de som também perdeu. E 2000, em novembro, 12 de novembro de 2008, um mês depois, eu peguei uma marreta e comecei a quebrar as paredes aqui do casarão.